Vou começar dizendo assim, ó, eu desconheço um ser humano que vai passar por essa existência sem ter contato com dois substantivos extremamente importantes para a gente: felicidade e tristeza, ok? Desconheço. E acho que vocês também. O problema de felicidade e tristeza está quando vira epidemia. Existe epidemia de felicidade, isso é ruim, porque a gente perde noção da realidade. E existe epidemia de tristeza. Não preciso nem explicar por que isso é ruim também. Essa região que a gente está vem passando por uma epidemia de tristeza. E como que a gente lida com isso? Como que a gente cura? Como que a gente trata epidemia de tristeza? No dia 5 de novembro de 2015, todo mundo que morava, que mora e que pertence a essa região passou por um crime ambiental e não saiu do outro lado da mesma forma. Todo mundo foi afetado, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Eu fui afetado a trabalho. Eu estava em São Paulo trabalhando e às 16 horas meu telefone tocou e a minha companheira falou: Gu, você viu que estourou uma barragem? Não estou sabendo. Então entra no grupo da escola, porque nossos filhos estão lá acampando no Itacolomi. E provavelmente está todo mundo apavorado. A partir disso, eu pulei numa piscina que eu não consegui mais sair nos 3 anos seguintes, e até hoje eu estou nadando e chego aqui para falar com vocês dessa experiência e como que a gente lida com uma epidemia de tristeza. A gente veio para a região algumas vezes e a gente fez um projeto chamado Memórias de Mariana. Esse projeto, no início, tinha o objetivo de manter a vigilância no local. A gente fez 8 episódios de um documentário, 3 ensaios fotográficos, e a gente conseguiu publicar mais de 30 artigos em diversos veículos. O principal veículo que agregou tudo e começou a distribuir isso para o mundo inteiro chama-se Update or Die. Com essa experiência, eu tive acesso a algumas pessoas desde o início. A primeira vez que eu consegui entrar no Bento foi no dia 10 de novembro de 2015, só 5 dias depois do crime ambiental, e eu consegui conhecer muitas pessoas que trabalharam como curandeiros, como prevenção para essa epidemia não se alastrar. Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Brigada de Defesa, um monte de gente incrível. A partir disso e dessa experiência, eu comecei a catalogar ser humano, colecionar ser humano extraordinário. Como que a gente faz para fazer com que essas histórias se alastrem e que sirvam também para controlar essa epidemia que é muito ruim para a região e para o nosso país, para tudo, né? Não tem jeito, imagina isso. Nossas fotos rodaram o mundo, mas mais do que isso, nossas histórias rodaram o mundo. Eu quero dividir com vocês aqui, compartilhar com vocês 4 histórias. Dessas 4 histórias, todo o aprendizado gerado por Memórias de Mariana, a gente pode sintetizar nesses personagens. O primeiro deles é o Fará. Fará se tornou um grande amigo. Às 5h30 da tarde do dia 5 de novembro, às 5h30 da tarde do dia 5 de novembro, toca o telefone do Corpo de Bombeiro em Belo Horizonte, do Batalhão de Resgate Especial, BEMAD. 5h30, uma hora e meia depois. O Fará pega um helicóptero, major da Polícia Militar pilotando, 4 pessoas do BEMAD e o Fará sobrevoando, vindo para cá, para a região. Passaram por Bento e viram que não tinham o que fazer e que a brigada, o batalhão estava chegando para ajudar Bento e continuaram seguindo o fluxo da lama. Foram chegando perto de Paracatu. Quando viram que Paracatu estava tranquila, todo mundo fazendo o que tinha que fazer no dia a dia, gente no bar do Jairo tomando uma cervejinha, os meninos saindo da escola, outros indo jogar um futebol, eles apavoraram, porque do helicóptero dava para ver a lama se aproximando e a população que ia ser simplesmente dizimada. Aí o diálogo que se seguiu foi o tenente Fará falando para um major, que é hierarquicamente superior a ele. Major, pousa o helicóptero agora, senão a gente vai ver a morte de cerca de 200 pessoas. E o major sabia que se ele pousasse o helicóptero, a chance de voar o helicóptero de novo era mínima. Então o salvamento ia ser de todo mundo.
da população e dos 6 tripulantes do helicóptero. Quando foi às 6 horas e 30 minutos, 2 horas e 30 minutos depois do estouro da barragem de Fundão, o major pousou o helicóptero e cortou o motor. Desceu todo mundo para conseguir fazer com que a população acreditasse que estava vindo um rio de lama e que ia levar tudo que estava passando por cima ali em frente e corresse para cima do cemitério. Eles conseguiram colocar 250 pessoas no cemitério de Paracatu e conseguiram salvar essas 250 almas da corrente de lama que estava descendo. O Fará conta esse episódio na primeira edição, no primeiro episódio do Memórias de Mariana. O olho dele fica marejado de lembrar isso. E ele fala uma coisa muito bonita. Fala, cara, você não acredita o que é lidar com a dor das pessoas. A partir desse momento, eu nunca mais julguei a dor de alguém. Dor não tem religião, dor não tem cor, dor é dor. O segundo personagem dessa história é o seu Antônio. Seu Antônio estava tomando uma cervejinha no bar do Jairo. E quando foi 5h30, desculpa, às 18h30 da tarde, que ele viu o helicóptero pousar, ele foi um dos moradores de Paracatu que foi lá perguntar o que estava acontecendo. E na hora da evacuação da população, o Fará virou para o seu Antônio e falou, seu Antônio, você precisa de ajuda? Ele falou, não, meu filho, eu consigo chegar lá em cima sozinho. Você tem que ajudar quem realmente precisa. No terceiro episódio do documentário Memórias de Mariana, a gente foi até Paracatu para entrevistar o seu Antônio. O seu Antônio nos convidou a entrar na casa dele e a gente ficou com ele cerca de meia hora. Ele passou um cafezinho coado e começou a contar a história da vida dele. Ele não abre mão de sair de Paracatu. Ele não quer sair de lá. O seu Antônio virou uma resistência. Ele é um símbolo de resistência. Ele é um símbolo que faz com que todo mundo perceba que história precisa ser contada e lembrada para curar uma epidemia. O seu Antônio é como se fosse uma lenda da região. O seu Antônio seria facilmente uma canção do Bernardo. O seu Antônio é um cara que você senta para conversar e ele vai contar detalhes da vida dele, assim como detalhes desse crime. E ele fala sempre com uma voz muito tranquila, com um olho claro, um semblante cansado, porém muito firme do que ele fala, de que ele só está ali para dizer que a história persiste. Se ele sai dali, isso acaba. Nosso terceiro personagem é um alemão. A gente estava aqui em Mariana, rodando o 5º episódio da série, e na tomada que a gente fez de 1 minuto de sirene, tinha uma pessoa observando a gente de longe. Aí ele teve coragem de se aproximar da gente e perguntou o que a gente estava fazendo. E eu falei com ele, olha, a gente não é jornalista, a gente não é fotógrafo, a gente é um grupo de pessoas que sentiu que precisava vir para cá fazer alguma coisa. E a gente está retratando e contando para manter a vigilância aqui na região e não deixar que isso aqui vire história que não foi resolvida, ou história que manteve uma população no estado de tristeza há muito tempo. Ele falou, olha, posso te contar minha história? Falei, claro. O nome dele é Gunter Jensky. 2 dias depois do dia 5 de novembro, ele estava na Alemanha assistindo um noticiário, no dia 7. E aí passou o noticiário sobre o que aconteceu especificamente em Mariana, no Brasil. Ele começou a chorar na Alemanha e na nossa frente. Pegou o telefone na hora e ligou para os filhos. Eu estou indo para o Brasil. Os filhos não entenderam. Falou, por quê, pai? Porque a barragem que eu ajudei a construir estourou. Quando ele falou isso para a gente, o olho dele não é que estava marejado. Eu nunca vi um alemão chorar. Eu tenho alguns amigos alemães. Ele estava com uma emoção brasileira de mineiro genuína. E você sabe o que eu estou falando. Falou, eu me senti no dever de vir aqui. Tudo bem que foi há 20 anos atrás que eu estive aqui, há 25 anos atrás. Mas eu tive que vir aqui, eu tive que fazer alguma coisa. O Gunter ensinou para a gente que a hipótese, ela é ruim em determinados momentos de epidemia de tristeza. Não tem que ter hipótese, não tem que ter se, não tem que ter vírgula. Tem que ter ação.
Um alemão pega um avião 3 dias depois de um acontecimento que, de certa forma, ele se sentiu parte responsável e veio aqui tomar providências, espalhar cura, controlar a epidemia de tristeza. O nosso quarto personagem é um rapaz que hoje tem 13 anos de idade, mas que no dia 5 tinha só 11 anos de idade, 10 para 11, e estava aqui no Itacolomi acampando com a escola dele. O nome dele é Mateus e ele é nosso filho. E a escola, preocupada com o que estava acontecendo, tirou os meninos do Itacolomi e o Mateus foi impactado por esse resgate, entre aspas, e depois pelo envolvimento da família no Memórias de Mariana. A Paty, minha mulher, veio para Mariana comigo várias vezes. Os amigos, as pessoas que trabalhavam comigo, ele foi impactado com isso. Um belo dia ele chegou em casa, falou: pai, você não acredita, meu próximo trabalho de escola é sobre o desastre de Mariana. Eu falei com ele: Mateus, pega sua mochila, chama a mamãe, que a gente está indo para Mariana agora. A gente veio a Mariana, ficamos hospedados no Hotel Providência. O Mateus entrevistou a Rose, filha do seu Antônio, que até outro dia era recepcionista do hotel. Entrevistou um monte de gente envolvida no crime ambiental e voltou para Belo Horizonte para fazer o trabalho dele. Ele fez o trabalho, apresentou. Um belo dia, a gente está em casa, ele chega com um caderno e um recado da tutora dele, dizendo o seguinte: pais, parabéns, vocês fizeram com que seu filho fosse convidado pelos professores para dar essa aula junto com eles. E a gente escreveu um recado de volta para os professores. Professores, parabéns, por entender que no mundo que a gente vive, nem sempre a gente que sabe de tudo. E por saber que uma criança de 11 anos pode também ser professor. E pode também estar num processo de cura importante. O Mateus conseguiu, no olhar dele, provocar na escola uma catarse para fazer com que essa epidemia de tristeza também fosse contida. E o trabalho teve de tudo. Ele, inclusive, falou da relação da família com a região. Essas 4 pessoas me ensinaram muito durante o projeto. Me ensinam até hoje. E eles ensinam muitas coisas interessantes sobre controle de epidemia. A primeira delas é a seguinte: ativismo não é uma palavra ruim, não é uma palavra pejorativa. Esses 4 personagens de mundos distintos, de idades distintas, são ativistas. Ativistas da felicidade, ativistas da cura. Ativismo não tem ideologia. Ativismo não tem si, não tem vírgula, tem fazer. A segunda coisa é que para a gente tratar a tristeza é só com exemplo. Não tem outra. Como que a gente vai fazer isso? Se a gente não der exemplo, se a gente não falar abertamente, se a gente não assumir responsabilidade. Todos eles assumiram responsabilidade dentro do seu contorno, do seu universo, do seu ecossistema. A responsabilidade de um aluno ao fazer um trabalho, de um alemão a vir para o Brasil, de um tenente do Corpo de Bombeiro ou de um morador de Paracatu. Todos eles bateram no peito e falaram: está no meu CPF. O que me cabe fazer? E por último, é que não existe super-herói. O Superman não apareceu lá. O Batman também não. O que existe é ser humano comum. Pessoas comuns. E se a gente for olhar profundamente o que move empresas, desastres, controle de epidemia, cura, são pessoas. Não existe a entidade, empresa, a entidade. Existe um grupo de pessoas que acreditou que fazer algo fosse possível. Aqui a gente tem 4 grupos, 4 pessoas de um grupo. Nessa região aqui tem milhares. Eu conheci histórias inacreditáveis. Histórias de pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias. Para a gente controlar a epidemia de tristeza,
a gente precisa contar a história de pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias. Obrigado, pessoal.